Você já parou para pensar na quantidade de silêncio que existe na história da salvação? Geralmente, quando lemos as Escrituras, nossa atenção é capturada pelas palavras de Jesus, pela força profética de João Batista ou pela coragem inabalável dos apóstolos. Mas existe uma figura fundamental, um homem cujo nome soa como um eco suave nos fundamentos de nossa fé e que, curiosamente, não nos deixou uma única palavra registrada nas páginas sagradas. Hoje, vamos mergulhar na vida oculta de São José, o homem que foi escolhido por Deus para ser, aqui na Terra, a sombra do Pai Eterno e o guia da Sagrada Família. Antes de continuarmos essa reflexão profunda sobre o guardião do Redentor, convido você a se inscrever no canal Chamados à Santidade, para que possamos juntos, dia após dia, crescer no conhecimento dos nossos santos e fortalecer a nossa caminhada espiritual. Pois cada detalhe da vida destes homens e mulheres de Deus é um lembrete vivo de que a santidade é possível em meio à rotina do nosso cotidiano. A história de São José não começa em um palácio, nem entre os grandes estudiosos da lei em Jerusalém, mas sim na simplicidade de Nazaré, uma pequena vila na Galileia, onde ele exercia o seu ofício de carpinteiro. Para compreendermos quem era José, precisamos primeiro despir a nossa visão romântica e entender que ser um tecton, ou seja, carpinteiro, como o termo grego nos descreve, era muito mais do que apenas trabalhar com madeira. José era um homem que lidava com a dureza da pedra, a resistência da madeira e a precisão do ferro. Ele era um trabalhador manual, alguém que conhecia o suor do rosto, o cansaço dos músculos ao final do dia e a responsabilidade de sustentar um lar em uma época de constantes pressões políticas e sociais sob o domínio romano. É justamente nesta vida comum, marcada pelo trabalho árduo, que Deus planta sementes de uma grandeza silenciosa. Quando pensamos nele, não devemos imaginá-lo apenas como um ancião de cabelos brancos que observava tudo de longe, mas sim como um homem maduro, forte e capaz de tomar decisões drásticas e corajosas para proteger aqueles que lhe foram confiados. A vida de São José deu uma guinada inimaginável no momento em que ele se viu diante de um dilema que desafiaria qualquer homem daquela época. Encontrar Maria, sua noiva, grávida por obra do Espírito Santo, não foi apenas uma surpresa. Foi um abismo que se abriu sob seus pés. Pela lei, ele teria razões de sobra para denunciá-la. Mas a Bíblia nos revela um detalhe sobre o seu caráter que muitas vezes passa despercebido. São José era um homem justo. A justiça para José não era a letra fria da lei, mas o equilíbrio perfeito entre a verdade e a misericórdia. Ele escolheu o caminho do silêncio e da proteção, resolvendo abandonar Maria secretamente para evitar o escândalo público, mesmo que isso custasse a sua própria reputação. Foi nesse exato momento, na penumbra da hesitação e da dor, que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, revelando o mistério da encarnação. A resposta de São José foi o seu primeiro e mais profundo ato de obediência. Ele não questionou, não pediu sinais adicionais, não pediu tempo para ponderar sobre como a sua vida mudaria. Ele simplesmente se levantou e fez o que o anjo lhe ordenara. A partir daquela noite, o carpinteiro de Nazaré deixou de viver para si mesmo e passou a viver inteiramente para a missão de ser o guardião do Redentor. Imagine por um instante a carga emocional e física que este homem carregou diariamente. Ele foi o homem que segurou a mão de Jesus enquanto ele dava os primeiros passos. O pai que ensinou o filho de Maria a manejar as ferramentas, a entender a importância do trabalho e a observar os ciclos da natureza. Mas essa intimidade não foi isenta de sofrimento. Quando Herodes, movido pelo medo e pela crueldade, ameaçou a vida do recém-nascido, foi José quem precisou tomar a decisão rápida de fugir para o Egito, partindo para o desconhecido, em uma terra estranha, com uma esposa e um bebê nos braços. Ele não tinha uma casa preparada, nem grandes recursos, apenas a confiança absoluta de que Deus estava no comando daquele exílio. São José foi o protetor que não buscou glória, aquele que se retirou para que Jesus pudesse crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Quantas vezes, à luz de lamparinas de óleo, ele não deve ter meditado sobre a identidade daquele menino que dormia ao seu lado. Ele sabia, talvez melhor do que qualquer pessoa que já existiu,
que a sua missão era finita, que o seu papel era servir ao plano divino e depois desaparecer, permitindo que a luz do Messias brilhasse por si mesma. O silêncio de São José na Bíblia não é ausência de voz, é presença de uma escuta profunda. Ele nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se mede pelo volume das nossas orações ou pela eloquência dos nossos discursos, mas pela constância da nossa fidelidade nas pequenas coisas. Ele cuidou da Sagrada Família com a mesma dedicação com que cuidava de uma peça de madeira, esculpindo com paciência e amor os dias de Jesus. Ele não buscou o reconhecimento público, ele não buscou posições de honra, ele se contentou em ser nada para que Cristo fosse tudo. Esta é a essência da vida oculta de José, o desprendimento total do ego. Em um mundo onde todos buscam ser vistos, ser ouvidos e serem reconhecidos, a figura de São José surge como um contraponto necessário, um convite ao retorno ao essencial, ao amor que serve sem esperar recompensa e à fé que obedece sem exigir explicações. A tradição cristã nos diz que José faleceu nos braços de Jesus e de Maria, e é essa a razão pela qual a Igreja o invoca como padroeiro da boa morte. Ter Jesus e Maria ao seu lado no momento final deve ter sido o selo de uma vida inteiramente entregue. Não houve maior honra do que aquela que ele recebeu ao longo de todos os anos em que esteve na presença viva da Palavra encarnada. O que a Bíblia não nos contou, a própria história dos santos e a espiritualidade da Igreja preencheram através da contemplação da virtude dele. São José não é apenas um personagem de um relato histórico. Ele é um intercessor poderoso para todos nós que, vivendo em um mundo tão agitado, muitas vezes nos sentimos perdidos quanto ao nosso propósito. Ele nos ensina que se a nossa vida for entregue nas mãos de Deus, ela deixará de ser comum e se tornará um instrumento de redenção. Mesmo o trabalho mais simples, se feito com amor e espírito de oração, torna-se uma oração que sobe aos céus e transforma a nossa realidade e a das pessoas ao nosso redor. Olhando para a vida deste homem, percebemos que o seu exemplo é, acima de tudo, um chamado à humildade e à coragem. Coragem para proteger a família, coragem para trabalhar com dignidade, coragem para confiar em Deus quando o caminho parece incerto e escuro. São José não foi um super-herói mítico, ele foi um homem real, com medos reais, desafios reais e uma fé inabalável. É essa humanidade santificada que nos aproxima dele. Podemos recorrer a São José em nossas crises, em nossas incertezas e em nossos momentos de fadiga, pois ele conhece o que significa lutar para manter a fé acesa no meio das dificuldades diárias. Ele é o modelo do homem que sabe que a verdadeira força não reside em controlar as circunstâncias, mas em manter-se fiel a Deus, independentemente de como as circunstâncias se apresentem. Concluímos este percurso pela vida de São José compreendendo que a sua história é, na verdade, um espelho para a nossa própria jornada espiritual. Assim como ele foi chamado a ser um guardião silencioso, nós também somos chamados a cuidar dos mistérios que Deus deposita em nossas vidas. A santidade não exige que sejamos conhecidos pelo mundo. Ela exige apenas que sejamos conhecidos por Deus e que a nossa obediência seja a nossa resposta diária ao seu amor. Que o exemplo de São José, o homem justo que soube transformar o silêncio em adoração e o trabalho em missão, nos inspire a buscar a Deus com a mesma simplicidade e entrega. Se você deseja aprofundar ainda mais sua união com Deus e conhecer a trajetória daqueles que já alcançaram a glória, não deixe de se inscrever no canal Chamados à Santidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precise redescobrir a força do silêncio e da obediência. E deixe nos comentários um pedido de oração para que possamos interceder uns pelos outros, vivendo como São José, uma vida escondida com Cristo em Deus. Que a proteção do glorioso São José esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o seu trabalho, guiando cada passo seu na direção da verdadeira santidade. Faça comigo a oração a São José, salve guardião do Redentor, e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José,
mostrai-vos. Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar as vidas extraordinárias daqueles que escolheram servir ao Senhor acima de todas as coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.